Reconhecer os principais operadores da lógica para a programação, utilizando-os. E o segundo objetivo, construir corretamente expressões aritméticas e lógicas avaliando-as. A gente pode tirar aqui, a gente vai aprender uma coisa importante hoje, os operadores. Existem alguns tipos de operadores que vai permitir a gente modificar algumas coisas aí, né? E trabalhar, processar, aumentar a nossa possibilidade do algoritmo fazer mais coisas. E é importante os operadores, porque na programação a gente faz muito, mas muito uso deles. Muito uso mesmo. Então nessa mesma aula a gente vai ver mais alguns exemplos no Portugal. Operadores são elementos funcionais que atuam sobre termos e produzem um determinado resultado. Olha aí, falando, atuam sobre termos. Então existem termos que esses operadores vão atuar, ou seja, modificar seus valores. Assim como na matemática, né? Vamos pegar um exemplo, já que eu falei da matemática. 2 mais 3. Qual que é o operador? Mais, adição. Quais são os termos? O 2 mais 3, são dois operandos. Lá na subtração, 4 menos 3, a gente tem dois termos também, que é o minuendo e subtraindo. E tem o nosso operador. Então o operador que a gente está preocupado nesse momento é esse. Classificação da programação basicamente é dividido em operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Na verdade, agora a gente vai começar a detalhar eles. Então, os operadores aritméticos são os operadores que vêm realmente lá da matemática, que a gente já está acostumado a falar. Bom, no próximo slide, então, a gente tem os operadores aritméticos. Exato. Olha só, o primeiro operador aritmético é o operador da adição. Lembrando que eu falei que o operador aritmético é o operador lá que a gente utiliza na matemática. O símbolo utilizado do operador aritmético da adição é o mais. Isso no Portugal, é o que está na apostila de vocês, Portugal IDE. Não muda da matemática. O símbolo da subtração, a operação subtração, que eu já falei, já citei aqui como exemplo, é o tracinho ou menos, igual na matemática. No Portugal é dessa forma. A multiplicação no Portugal, repare, não é o x e nem o ponto, é o asterisco. A gente utiliza asterisco, assim como em várias linguagens de programação. A divisão, também olha qual que é o símbolo da divisão, não é o 2 pontos. Não é os 2 pontos com tracinho no meio, mas a barra, exatamente a barra que a gente usa na data. Ele é o símbolo da divisão. A exponenciação, se lembram da exponenciação? Ou seja, quando eu faço 2 elevado a 3, é uma exponenciação. O símbolo da exponenciação é o circunflexo, o chapéuzinho. E aí a gente tem mais dois operadores aritméticos, que é o resto da divisão inteira e o quociente da divisão inteira. Na apostila de vocês têm aí que o símbolo para o resto da divisão inteira é mod, M-O-D. Na verdade, na nossa apostila, está um pouco diferente do caso do Portugal IDE, que é o que a gente está utilizando. No Portugal IDE, o resto da divisão é obtido pela porcentagem. Então, a gente coloca um operador, porcentagem, outro. Então, 2, porcentagem 3, a gente obtém o resto da divisão de 2 por 3. É o símbolo do Portugal IDE. E o quociente da divisão inteira, nossa última linha, também não é o div no Portugal IDE. Na verdade, para obter o quociente da divisão inteira, a gente faz da seguinte forma. Digita no Portugal int, int, abre parênteses, coloca o primeiro termo, barra o segundo termo, fecha o parênteses. Então, para obter o quociente da divisão 2 por 3, a gente tem que digitar lá int, abre parênteses, 2 barra 3, fecha parênteses. Então, onde está x é o primeiro termo da divisão e o y é o segundo termo da divisão. E aí a gente vê o seguinte, na primeira linha a gente tem o símbolo da igualdade. O igual, para fazer comparações, verificar se maçã é igual a pera, ou se uma variável A é igual a variável B. O símbolo no Portugal IDE é o símbolo igual, um igualzinho igual na matemática. O diferente, na apostila de vocês, fala que é menor que, maior que, ou exclamação igual. Isso em muitas linguagens de programação. Só que no nosso Portugal IDE não. No nosso Portugal IDE o símbolo é igual, barra, igual. Aí, agora apareceu. Modifiquem aí a nota, faça essa anotação. Igual, barra, igual. Esse é o símbolo da diferença no Portugal IDE. O maior que é o maior, igual na matemática. Menor que é o menor também, igual na matemática. Já o maior ou igual a é um pouco diferente. É o maior que junto com um símbolo de igual. Não adianta colocar o contrário, igual, maior que, isso não vai funcionar, tem que ser maior que, na frente, igual. E o menor que da mesma forma.
menor que ou igual, ele é menor que na frente dele, igual. Os operadores relacionais, que eram esses que eu estava falando, sempre retornam valores lógicos. Os operadores relacionais sempre retornam verdadeiro ou falso. E aí cai no problema que você estava, no problema não, na situação que você estava falando, sobre os operadores lógicos, que também, né, retornam valores verdadeiros ou falsos. Se os termos forem numéricos, a comparação é feita com base no seu valor, né, Alexandre? Então, ou seja, com base no resultado que será resultante daquela operação, como a gente mostrou lá quando nós inserimos lá o valor 1,80 de altura do Alexandre, a idade dele. Então, o seu valor resultante dentro daquilo lá, correto, professor? Beleza, beleza. Então, a comparação, no caso, os símbolos de comparação são esses relacionais, maior que, menor que, maior, menor, igual, diferente. Quando é feita a comparação por símbolos, por valores numéricos, compara-se o seu valor numérico. Então, verificar se 2 é menor que 3, 2 é igual a 3, 2 é diferente de 3, de valores numéricos. Voltando para o slide, a gente tem que, se os termos forem texto do nosso Portugal IDE, ou literais da apostila, a comparação é feita seguindo a ordem alfabética, e não na ordem de verificação numérica. Como assim comparação alfabética? A não vem antes alfabeticamente de B? Então, se eu comparo uma variável texto que tem o valor A e outra B, o A vai ser menor do que B. Com o uso de operadores é possível construir expressões, assim como na matemática. Então a gente pode combinar vários operadores, seja ele aritmético, relacional ou lógico, em uma mesma linha, colocar lá 2 mais 3 menos 4, ou seja, utilizamos dois operadores. Vários operadores formam uma expressão. Então 2 mais 3 é uma operação, 2 mais 3 menos 4 é uma expressão. E aí pode fazer isso com operadores lógicos e relacionais também. A complexidade de uma expressão é determinada pela quantidade de operadores e termos, ou seja, diretamente proporcional. Quanto mais operadores, quanto mais termos, mais complexa, obviamente, vai ser a expressão. Primeiro exemplo de expressão aritmética. 4 mais 3 menos 2. Olha lá, tem dois operadores. Atuando, então, vários operadores formam uma expressão. Depois, ó, 2 menos A vezes B. Então, olha, a gente tem um número e variáveis no meio, constantes e variáveis misturando. Pode misturar constante e variável. Na sequência, 3 elevado a 2, exponenciação, mais 3 dividido por 10, menos 4. E o último exemplo, x vezes y, o resto da divisão de y por w, menos z.